Ren é um vagabundo sem emprego que precisa alugar sua casa. Mas tudo muda quando monstros quebrados começam a aparecer para morar lá, e ele decide enfrentá-los como pagamento. Tudo começa no dia em que nosso protagonista, Ren, enfrenta o pior pesadelo de todos: arranjar um emprego. Durante o dia todo, ele enfrenta rejeições, até sendo rejeitado por uma produtora da Mia Khalifa por falta de atributos. Depois, ele tira um cochilo no parque, mas é acordado por uma garota chamada Lily, que pede direções. Ela mostra um anúncio de uma casa para alugar, e Ren fica surpreso ao ver que é a casa dele. Percebendo como ela é desatenta, Ren decide ajudar como o bom samaritano que é. Então, eles pegam um ônibus até a casa de Ren, e ao descer, ele avisa Lily que é perigoso confiar em estranhos, já que ela o seguiu tão facilmente. No entanto, Lily garante que é forte, e Ren sente isso quando luta para levantar sua mala, enquanto ela a levanta com facilidade. Nesse momento, Lily percebe uma presença e o empurra contra a parede, pedindo que Ren fuja sem ela, dizendo que tem negócios a resolver. Sem saber o que está acontecendo, Ren se recusa a deixar uma garota sozinha no escuro. De repente, um bando de morcegos voa em direção a eles, e Lily pede desculpas por envolver Ren nisso antes de se transformar em uma fera de pelos brancos, deixando-o chocado. Do nada, uma vampira aparece e ataca Lily, iniciando uma intensa luta corpo a corpo que faria um herói invejar. Então, a vampira usa suas asas para ganhar vantagem e avança em direção a Ren, querendo drená-lo. Sabendo como a técnica dela é letal, Lily rapidamente a intercepta e atira tijolos nela para forçá-la a recuar. Depois, Lily pede desculpas pelo que aconteceu e pede que ele não conte a ninguém o que viu. Ela então se afasta em busca de um lugar para ficar, mas Ren vê a bondade em seu coração e se recusa a deixá-la dormir na rua como um cachorro. Então, ele a leva para sua casa, mesmo sabendo do perigo que a acompanha. Então, eles chegam à casa de Ren e ele mostra a ela o quarto onde ficará, onde finalmente ela consegue descansar. No entanto, pela manhã, Ren acorda com Lily gritando, e ao checar, descobre que ela está apavorada com seu gato, Raleigh. De repente, o quarto começa a congelar, e quando Ren olha pelas janelas, morcegos entram na casa. A vampira aparece, arrasta Ren para longe de Lily e a acusa de sequestrá-lo. As duas garotas começam a brigar com um orçamento de animação bem menor que da última vez, cada uma afirmando que está ali para salvar Ren da outra. Vendo sua casa sendo destruída, Ren se irrita e as interrompe. Depois que as coisas se acalmam, a vampira se apresenta como Vivian, uma nobre do clã sanguíneo. Ela revela que também está procurando um lugar para ficar e quer alugar um quarto na casa de Ren, assim como Lily queria. Lily se opõe e até quebra uma mesa de raiva. Mas Ren diz a Lily para limpar e leva Vivian a um quarto vago que pode alugar, animado por ter 2 inquilinos pagantes. Mas, quando chega a hora de pagar o primeiro mês, Vivian percebe que seu dinheiro sumiu, deixando-a completamente quebrada. Ela começa a chorar, prometendo que pagará o aluguel depois, e Ren se sente mal, então a deixa ficar desde que pague depois. Como agradecimento, Vivian promete cozinhar para ele a partir de agora, e para a surpresa dele e de Lily, a comida da vampira é comparável à de Gordon Ramsay. De repente, Ren recebe uma ligação de um número desconhecido, e a pessoa do outro lado diz agressivamente que está ligando sobre sua inscrição na empresa. Mas Ren não se lembra de ter se inscrito. Mesmo assim, ela grita para ele aparecer no escritório às 2 da tarde e rapidamente lhe dá o endereço antes de desligar. Logo depois, Ren vai até o local, esperando finalmente conquistar o pesadelo que é procurar emprego e realmente conseguir um. Quando chega na favela onde a empresa deveria estar, a pessoa liga novamente e pede que ele toque no poste de telefone ao lado dele. Depois que ele coloca a mão, ela pede que olhe para o céu e, para seu choque, vê um enorme castelo flutuando de cabeça para baixo. A pessoa então diz a Ren para tirar a mão do poste com cuidado, e quando ele faz isso, seu corpo é puxado para cima, levando-o direto para o castelo como se fosse um portal. Quando ele abre os olhos novamente, se encontra em frente a uma porta gigante, e ao espiar para dentro, um estranho holograma azul aparece e o guia para onde precisa ir. Logo depois, ele chega ao escritório da mulher barulhenta do telefone. A mulher o recebe na organização chamada Space, e se apresenta como Raven, afirmando que será sua futura chefe. Ela o chama para se aproximar, e quando ele faz isso, diz que ele tem olhos bonitos, o que o deixa incomodado. Então, ela oferece uma cadeira, e uma cadeira aparece ao seu lado. Enquanto Ren ainda tenta se convencer de que não está sob efeito de drogas, Raven tira um copo de ramen e começa a comer, o que aumenta a absurdidade da situação. Ren finalmente se recompõe e pergunta por que está ali. Raven diz que está ali para uma entrevista, mas Ren argumenta que não existe empresa de comércio em lugar nenhum. Ela revela que a empresa é só uma fachada, e o espaço é um departamento responsável por governar todos os universos. Ren quase congela com tanta informação,
mas ela diz que ele foi selecionado como assistente examinador. Ela acrescenta que seu papel envolve garantir que corridas perigosas não destruam mundos e que ele já passou no teste preliminar ao encontrar os dois excluídos. Num piscar de olhos, ela o transporta para uma sala futurista, e Raven explica que seu trabalho tem duas partes. Primeiro, ele precisa trazer mais inquilinos, todos especiais como Lily e Vivian. Segundo, ele deve ajudá-la com trabalhos de limpeza envolvendo seres rebeldes. Ainda confuso, Ren pergunta o que ele realmente deve fazer, e Raven simplesmente diz para manter seus inquilinos fora de problemas. Ren então pergunta o que acontecerá se ele recusar o trabalho. Raven responde calmamente que sua memória será apagada e seus novos inquilinos serão levados. Ela diz que ele pode aceitar uma nova vida ou voltar para a antiga, onde só chorava por não ter um emprego, assim como os perdedores que assistem a este vídeo. Depois de explicar tudo, eles voltam ao escritório dela. Ren pergunta se o trabalho envolve algo imoral, mas Raven lembra que o propósito deles é manter a paz. Ela também menciona que o pagamento é muito bom e lhe entrega um contrato com todos os benefícios que ele receberá, o que chama sua atenção. Com os benefícios na cabeça, Ren acaba assinando o documento. Assim que termina, Raven diz que ele está livre para ir para casa. Então Ren mostra o contrato para as duas vilãs que moram com ele, mas tanto Lily quanto Vivian estão céticas sobre tudo que ele explica. Vivian diz que em todos os anos que viveu, nunca ouviu falar do espaço da organização ou da nova chefe voluptuosa de Ren, Raven. No entanto, ela admite que Raven não parece estar conectada a caçadores de demônios, especialmente porque Ren foi instruído a protegê-las. Por causa disso, Vivian começa a pensar que o trabalho pode não ser tão ruim, especialmente porque elas se beneficiam disso. Vivian então revela que saiu mais cedo naquela tarde para garantir que não estava sendo rastreada por caçadores de demônios. Ren pergunta sobre eles e se Tanjiro está na equipe, mas Vivian diz que não, e explica que os caçadores de demônios que enfrentam são monstros híbridos com sangue humano que estão em guerra com seres como ela há muito tempo, sem um vencedor claro. Depois de ouvir isso, Ren se vira para Lily e pergunta se ela sabe algo sobre eles, e ela admite que nunca encontrou um e só os viu na televisão. Isso só dá mais razão a Vivian para chamá-la de desinformada, e Lily se defende dizendo que viveu com humanos a vida toda, por isso não sabe muito sobre eles. Percebendo que Ren pode estar em perigo, Vivian afirma que se os caçadores de demônios trouxerem problemas para casa, ela será a primeira a sair junto com Lily para evitar colocar Ren no fogo cruzado. Algum tempo depois, Ren está cochilando quando de repente se encontra no mesmo lugar que o Pantera Negra vai para encontrar seus ancestrais. Ok, agora você está indo longe demais. Ele anda sem rumo até que um grupo de lobos começa a mirá-lo. Ele corre, mas escorrega e cai perfeitamente para ser o almoço do lobo. Mas quando um lobo está prestes a atacá-lo, ele acorda com a voz de Lily. A princípio, Ren pensa que foi apenas um sonho, mas então percebe que a pelagem de um lobo está sobre ele. Eles se reúnem para examiná-la, e Vivian diz que não há magia negra vindo dela. Lily então tenta rastrear, e diz que também não é da linhagem de lobos dela. A princípio, Vivian oferece alguns amuletos para Ren como proteção, como um Trigram que foi tocado por Genghis Khan, amuletos que têm o Gun cremoso do faraó e até uma bola de cristal que foi usada por Merlin. Mas então, Vivian decide que deve dar proteção através de seu sangue usando sua magia do saco de sangue, mas ele continua desaparecendo da mão de Ren. Então, ela usa um feitiço, mas em vez de atingir Ren, derruba Lily em um sono profundo. Vendo tudo isso, Ren decide perguntar a Raven sobre isso, mas bem na hora, Raven o chama e exige que ele retorne ao escritório no dia seguinte porque há uma tarefa urgente esperando por ele. No dia seguinte, Ren volta para o castelo flutuante. Mas quando chega à entrada, o lugar está completamente vazio. Sem ninguém por perto, ele começa a pensar em ir embora, se perguntando se isso é uma piada. Justo quando está prestes a voltar, Raven aparece de repente vestindo uma roupa de fazendeira e carregando uma versão roxa de Slush do matador de dragões do Guts. Quando ele questiona o que ela estava fazendo, ela diz que estava apenas podando algumas árvores teimosas e pede que ele espere dentro. Mais tarde, Raven se junta a ele no escritório, onde diz a Ren que tem algo importante para ele, um terminal de dados especial. Segundo ela, é um dispositivo destinado apenas a examinadores e que é popular entre as mulheres. Ela então coloca na mesa na frente dele. Quando Ren pergunta como usar, ela diz que é só controlar com a mente, e vai responder aos pensamentos dele. Ao olhar para o dispositivo, ele descobre o alto risco de morte do seu trabalho. Enquanto Ren fica irritado com isso, Raven provoca, dizendo que ele se inscreveu para um dos trabalhos mais difíceis. Porém, ela garante que se ele morrer, sua alma irá para outro corpo, garantindo que ele continue trabalhando, o que o torna imortal. Ren pergunta sobre a missão urgente que ela mencionou. Em vez de responder,
Raven o leva a outra sala, explicando que todo examinador deve passar por um procedimento de aprimoramento. Ela diz que é um processo simples, mas de repente puxa um caixão futurista, assustando Ren. Ela manda ele entrar, e Ren tenta protestar, dizendo que não está pronto para se juntar a Kobe e Michael Jackson, mas Raven o empurra. Sem hesitar, ela ativa a máquina e a eletricidade percorre o caixão, fazendo-o girar descontroladamente. Ren grita de dentro, mas no meio disso tudo, ele desaparece, deixando Raven chocada, se perguntando se pressionou os botões errados. No momento seguinte, Ren se encontra de volta no lugar do Temu Black Panther, onde foi atacado por lobos. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, o terminal sai do seu bolso e diz que, como Raven pressionou mais botões, o aprimoramento que ele enfrentará é especial. Ele se apresenta como seu assistente de terminal de dados, e Ren pede um cobertor, chocolate quente e mulheres quentes para se aquecer. Mas o terminal responde que é apenas um sistema de guia aprimorado, não os bolsos mágicos do Doraemon. Depois de viajar mais, Ren pergunta onde estão, e o terminal explica que este lugar é a dimensão dos sonhos, um espaço paralelo conectado ao mundo real. A princípio, Ren acha que é apenas um ambiente virtual, mas o terminal rapidamente o corrige, avisando que morrer aqui significa morrer na vida real também. Ao ouvir isso, Ren quase entra em pânico, percebendo que foi jogado em uma situação mortal sem aviso. De repente, Ren sente perigo ao seu redor, suspeitando que algo ou alguém o segue desde que chegaram. Nesse momento, os lobos aparecem novamente, cercando-o como antes. O terminal imediatamente se esconde em seu bolso, deixando Ren lidar com ele sozinho. Os lobos atacam, mas em vez de se ferir, um estranho escudo em forma de escamas aparece e bloqueia o ataque. Ren fica confuso, mas o terminal explica que o escudo é resultado do procedimento de aprimoramento, que se ativa automaticamente sempre que ele é atacado. Percebendo que não podem feri-lo facilmente, os lobos chamam seu líder. Quando Ren olha para cima, vê um lobo alterado pronto para atacá-lo. Ren tenta fugir, mas antes que consiga se afastar, o lobo esteroide o derruba. Justo quando está prestes a morder sua cabeça, o escudo se ativa novamente, salvando-o no último segundo. O impacto até danifica os dentes do lobo, e as coisas tomam um rumo estranho quando o lobo começa a falar com uma voz humana. O líder da matilha exige saber quem Ren é, e por que está nesta dimensão. Ouvir o Alpha falar lembra Ren de Lily. Sem outra opção, Ren diz rapidamente que é apenas um viajante. Ele pergunta se há humanos vivendo por perto, e o lobo pai diz que sim, mas acrescenta que este lugar não é adequado para humanos. Depois de cheirar o cheiro de Ren, ele não acredita que ele seja um viajante, então decide que ele será uma boa refeição para sua matilha. Mesmo com os dentes machucados, ele acredita que o resto dos lobos pode derrubá-lo para que os mais jovens possam se alimentar. Percebendo que está à beira da morte, Ren rapidamente muda para a negociação. Ele se oferece para ajudar o lobo a encontrar um dentista se ele levar Ren à civilização humana mais próxima. Embora o lobo esteja cético, ele concorda e deixa Ren montar em suas costas, correndo em direção ao assentamento. No caminho, o lobo reclama sobre como os humanos estragam tudo que tocam, o que faz Ren perceber que os humanos parecem ter a mesma reputação mesmo neste mundo estranho. Eventualmente, eles chegam a uma pequena cabana. O lobo sai para voltar à sua matilha, lembrando Ren do acordo, e Ren promete encontrar o dentista antes de entrar. Uma vez dentro, Ren usa o terminal como uma lanterna para ver, mas ele imediatamente se sente desrespeitado e se move, fazendo Ren cair no chão. Lá embaixo, ele nota algo familiar no chão, e quando toca, a cabana inteira de repente se ilumina, transportando Ren para outro lugar, deixando aquele mundo para trás. Ao mesmo tempo, no mundo real, Lily está do lado de fora cuidando de um cachorro quando acidentalmente esbarra em um homem estranho. Para sua surpresa, o homem não se move, mesmo após o impacto, o que a faz pensar que ele é extremamente forte. Enquanto isso, quando ela volta para casa, encontra Vivian fascinada com um aspirador de pó, admirando como ele é útil. Lily tenta zombar dela, mas Vivian logo se defende mostrando uma capa de cachorro que encontrou, claramente feita para Lily, iniciando outra discussão. De volta ao escritório, Ren retorna e Raven pergunta como foi. Ren expressa sua raiva pelo que aconteceu, mas admite que o escudo o salvou na dimensão dos sonhos, onde sentiu que foi enviado só para morrer. No entanto, ele reclama que o escudo é a única coisa que ganhou, mas Raven diz para não se preocupar, explicando que as outras melhorias aparecerão com o tempo e prática. Ela o tranquiliza que já deu a ele habilidades poderosas, mas seu corpo precisa de tempo para se ajustar. Ren então pergunta mais sobre a dimensão dos sonhos, e Raven explica que é um mundo paralelo que humanos normais não conseguem acessar a menos que métodos especiais sejam usados. Ao ouvir isso, Ren informa que já esteve naquele mundo do lobo antes em um sonho, e mostra a pelagem que trouxe como prova de onde foi. Ele também menciona ter encontrado uma chapa de metal estranha, mas quando verifica, não a tem mais.
Vendo isso, Raven o empurra abruptamente, dizendo que está enviando ele em uma viagem para a Europa. Ela explica que sua próxima tarefa é recuperar um novo inquilino, e tudo para a viagem já foi pago. Além disso, ela ordena que ele leve Lily e Vivian, pois podem ser úteis. Depois que Han sai, Raven examina mais de perto a pelagem do lobo que ele trouxe. No entanto, ela desaparece repentinamente bem na frente dela. Vendo isso, ela começa a se preocupar, percebendo que algo do mundo paralelo pode estar vazando para o deles. No dia seguinte, Han e as meninas embarcam em um avião com destino à Inglaterra para encontrar seu novo inquilino. Vivian está maravilhada o tempo todo, olhando pela janela como o avião consegue voar tão alto, e Han aponta casualmente que ela também pode voar. Mas Vivian rapidamente o corrige, dizendo que não consegue alcançar essa altura. Han acha isso estranho, já que nenhum humano jamais a viu. Mas Vivian explica que ela voa a velocidades extremamente altas, tornando quase impossível as pessoas notarem. Lily entra na conversa e provoca Vivian por nunca ter andado de avião antes. Vivian tenta se defender, afirmando que não está tão quebrada assim para não poder comprar uma passagem. Ela insiste que prefere voar com suas próprias asas, mas Lily claramente não acredita e a confronta. Enquanto isso, Han está ocupado reclamando de Raven, irritado por ela ter dado passagens econômicas em vez de classe executiva. Lily interrompe, se gabando de que já esteve em um avião de luxo, mas Han e Vivian logo descobrem a verdade de que essa cachorrinha quebrada só estava pendurada do lado de fora, arruinando sua tentativa de parecer descolada. Não muito depois, eles pousam em Londres, mas as coisas rapidamente ficam frustrantes quando lutam para encontrar seu hotel. Lily sugere chamar um táxi, mas Rand descarta a ideia, dizendo que estão muito quebrados para gastar dinheiro assim. Como precisam de direções, Vivian se apresenta confiante e oferece falar com um local, afirmando que seu inglês é bom porque já viveu na Inglaterra. No entanto, quando essa Doug super confiante tenta falar, os locais apenas a encaram como se ela fosse uma plebeia total com queijo na cabeça. Han então pergunta quando foi a última vez que ela viveu na Inglaterra, e ela diz casualmente que foi há séculos, o que explica tudo. E Han não consegue acreditar que essa Sped não percebeu que a língua muda com o tempo. Depois de pensar um pouco, Vivian tem outra ideia. Ela pega o cartão do hotel e diz a Lily para rastrear o cheiro usando seu nariz sensível. Lily não se interessa a princípio, mas Ren sabe exatamente como motivá-la. Ele menciona que o hotel provavelmente tem uma comida incrível, e Lily se anima como uma gorda e começa a liderar o caminho sem hesitar, arrastando os outros junto. Quando finalmente chegam ao hotel, todos ficam impressionados com quão bonito é o quarto. Lily não perde tempo e pede serviço de quarto, começando a comer sem moderação, mesmo com as contas aumentando. Por outro lado, Vivian aproveita ao máximo a cama macia, desfrutando de um nível de conforto que nunca teve com seu caixão. Enquanto as duas relaxam, Han é o único estressado com tudo. Eventualmente ele chega ao seu limite e grita para elas se acalmarem. As meninas depois se desculpam por se empolgarem, e Han aceita, lembrando que ainda tem uma missão a cumprir. Ele pega o terminal e pede ajuda para ler o mapa, mas o terminal se recusa, dizendo que não foi atualizado para a versão mais recente. Nesse momento, Han recebe uma ligação de Raven, que diz que vai atualizar o terminal para ele. Assim que a atualização é concluída, o terminal anuncia que agora pode traduzir diferentes idiomas. No entanto, também avisa Han que há uma penalidade se ele insultar Raven ou falar mal dela. Infelizmente, Han já estava fazendo exatamente isso, e ele é instantaneamente eletrocutado como punição. Depois que ele se recupera, Lily tenta falar com o terminal em linguagem de lobo, e o aparelho surpreendentemente consegue entendê-la, embora a única palavra que ela parece saber seja sobre comida. Mais tarde, o grupo vai para a área de refeições. Enquanto estão lá, uma das criaturas convocadas por Vivian, que estava patrulhando, detecta algo suspeito. Vivian fica inquieta e sugere que voltem para o quarto. Enquanto discutem, um homem estranho com óculos se aproxima e se apresenta como Nangong, pedindo para se juntar a eles, e Ren concorda. Ren pergunta se ele sabe o caminho para Yorkford, e Nangong diz que sim, acrescentando que também está indo para lá. Nangong então os avisa para terem cuidado se forem ao castelo de Yorkford, dizendo que há fantasmas lá. Mais tarde naquela noite, Ren está relaxando na varanda quando Vivian se junta a ele. Ela diz que sente a presença de um caçador de demônios em algum lugar do hotel, pois segundo ela, uma de suas invocações percebeu isso. Ren não se preocupa muito, apontando que Lily não percebeu nada, mas Vivian rapidamente descarta isso, dizendo que Lily está muito focada em comida para notar o perigo real. Ren sugere que eles rastreiem o caçador de demônios, e Vivian revela que suspeita de Nangong como culpado. Enquanto conversam, de repente ouvem Nangong chamando-os de sua própria varanda. Ele admite casualmente que é o caçador de demônios que eles estão procurando. Vivian explode em risadas, não acreditando que alguém como ele poderia ser um caçador de demônios, mas sua risada para no momento em que Nangong aparece de repente na varanda deles.
Sua aterrissagem desajeitada quase o faz cair, mas Hen o agarra a tempo e o puxa para cima. Nangong então o segue para o quarto para se apresentar adequadamente. Para provar que está dizendo a verdade, ele mostra a Vivian o mesmo tipo de encantamento que sua invocação detectou antes, o que a convence. Ele então assume que todos eles são super-humanos, mas Hen o corrige, dizendo que ele é apenas um humano normal. Nangong não acredita totalmente nisso, especialmente porque Hen sabe sobre caçadores de demônios e o castelo de Yorkford. Mesmo assim, ele sugere que todos viajem juntos para o castelo no dia seguinte. Depois disso, Nangong sai, dizendo que tem algo a resolver e que os encontrará cedo pela manhã. Uma vez que ele se vai, Hen pergunta a Vivian por que ela concordou tão facilmente. Vivian explica que é sua maneira de ficar de olho nele, pois ela também suspeita que o novo inquilino deles pode ser o alvo de Nangong. Na manhã seguinte, eles embarcam em um trem rumo a Yorkford. Durante a viagem, uma reportagem sobre um recente ataque de fantasmas é exibida em uma tela. Um repórter entrevista uma testemunha chamada Angus, que fala sobre o que viu, e a reportagem também menciona uma recompensa para quem puder resolver o mistério por trás das aparições de fantasmas. Vivian imediatamente demonstra interesse por causa do dinheiro, mas Hen a lembra que o objetivo principal deles é encontrar o novo inquilino. Não muito depois, 3 homens estranhos passam por eles, afirmando ser caçadores de fantasmas. Quando chegam, o grupo vai para uma pousada próxima para passar a noite. Para sua surpresa, o proprietário da pousada é Angus, o mesmo homem da notícia. Primeiro, Angus diz que não há quartos disponíveis, mas depois que eles continuam perguntando, ele diz que tentará arranjar algo para eles. No entanto, a maneira como ele diz isso soa estranha, o que torna a situação ainda mais suspeita. Algum tempo depois, Angus consegue preparar 2 quartos para eles. Os meninos ficam em um, enquanto as meninas compartilham o outro, embora Lily já esteja dormindo assim que entram. De volta ao quarto dos meninos, Angus pergunta a Nangong se ele planeja visitar o castelo por causa da situação dos fantasmas. Hen tenta impedi-lo de falar demais, mas Nangong não para de falar, declarando orgulhosamente que é um caçador de demônios profissional da China que veio exterminar o mal. Angus fica empolgado ao ouvir isso, e imediatamente pede mais detalhes. Enquanto isso, no outro quarto, Vivian luta para empurrar Lily para longe dela, porque a estúpida cadela adormecida continua se agarrando a ela como se fosse um sanduíche de mortadela. Angus então se senta com eles e começa a explicar a história por trás do castelo de Yorkford. Ele diz que costumava ser chamado assim há muito tempo, mas a maioria das pessoas não usa mais o nome. Quando perguntado por quê, Angus explica que as pessoas são avisadas para ficarem longe por causa de uma rebelião que aconteceu lá, que levou ao abandono do castelo. Segundo ele, soldados ficaram presos em túneis subterrâneos durante o caos, e esses soldados se tornaram fantasmas. Agora, esses fantasmas vagam pela área e atacam caçadores de tesouros por raiva. Ele explica que o castelo está cheio de tesouros, mas também repleto de armadilhas para protegê-los. Angus acrescenta que o antigo senhor do castelo tinha 3 filhos, e após a morte do senhor, o mais velho herdou tudo, o que fez os outros 2 se unirem e se rebelarem contra ele. O conflito se espalhou além do castelo e pela cidade, mas no final, os 3 irmãos morreram dentro dos terrenos do castelo. Desde então, as pessoas acreditam que seus espíritos ainda permanecem lá, por isso todos evitam o lugar. Depois de ouvir a história, Hen vai até o quarto das meninas para contar a Vivienne, já que Lily ainda está dormindo como uma pedra. Vivienne revela que já enviou seus morcegos para explorar o castelo, e com base no que eles relataram, há uma chance de que fantasmas realmente estejam lá. Hen fica nervoso, mas Vivienne diz para ele se acalmar. Ela explica que a presença que sentiu vem debaixo da terra, enquanto os recentes incidentes com fantasmas aconteceram acima, então os 2 podem não estar conectados. Quando Hen volta para seu quarto, vê Nangong olhando para uma foto e diz que é algo importante para ele. Ele acredita que a foto é supostamente de sua irmã, embora o rosto dela não esteja visível. Hen tenta perguntar mais sobre isso, mas Nangong de repente se enfia em seu saco de dormir, que parece rasgado. Hen questiona por que ele está dormindo em algo assim, e Nangong diz casualmente que ajuda a manter os insetos afastados, mesmo que esteja claramente se desfazendo. Hen então pergunta por que Nangong não trabalha com sua irmã, se ela também é forte, mas Nangong nega, dizendo que ela é apenas uma garota normal. Ele explica que se tornou caçador de demônios para protegê-la, e nem sabe onde ela está agora. Mais tarde naquela noite, enquanto todos os outros estão dormindo, Angus secretamente faz um trabalho paralelo transportando os 3 caçadores de fantasmas para o castelo por dinheiro, mas Nangong ainda está acordado e percebe o que está acontecendo. Não muito depois, Vivian entra no quarto de Hen e diz que algo estranho está acontecendo na pousada. Ela aponta que o estalajadeiro, Nangong e os 3 caçadores de fantasmas desapareceram, então sugere que eles os sigam para ver o que estão aprontando. Hen concorda e pergunta sobre Lily. Quando eles voltam para o quarto das meninas, a encontram ainda dormindo sem se importar com nada.
Vivian até a empurra contra a parede, mas isso ainda não é suficiente para acordá-la. Enquanto isso, Angus está avisando os 3 caçadores de fantasmas para ficarem longe da igreja perto do castelo, dizendo que é perigoso. Nesse momento, Nangong de repente cai em cima do veículo deles. Um dos caçadores de fantasmas solta uma cobra de seu bolso, e ela se arrasta em direção a Nangong. Ao mesmo tempo, Vivian voa pelo ar enquanto carrega Ren, rastreando o veículo de cima. Lily, ainda dormindo, corre em 4 patas em alta velocidade, conseguindo acompanhar eles. Ren fica chocado por conseguir ver tudo claramente, mas então percebe que deve ser por causa da melhoria que ele passou mais cedo. Do nada, Lily colide com uma pedra enquanto corre em alta velocidade, e o impacto finalmente a acorda. Ren e Vivian pousam para verificar como ela está, mas de repente, Lily cai em um buraco criado pela colisão. Ren entra em pânico, mas Vivian apenas sorri, dizendo que encontraram um atalho para o castelo graças a ela. Eles entram no túnel e, após conseguirem passar, chegam aos terrenos do castelo. Vivian os avisa para ficarem alertas, já que não sabem o que pode estar os esperando lá dentro. Eles se movem com cuidado e logo avistam os 3 estranhos caçadores de fantasmas à distância. Mas, para sua surpresa, veem que há mais caçadores de fantasmas reunidos ali também. Como precisam de informações sobre seu novo inquilino, Ren se volta para o terminal em busca de ajuda. Mas o inútil e espaçoso Clunker diz para eles se virarem sozinhos. Quando Ren tenta forçá-lo a ajudar, ele simplesmente entra em modo de espera. Enquanto continuam explorando as ruínas, notam Nangong se movendo à frente sozinho. Enquanto olham ao redor, encontram uma igreja. Ren sugere que entrem. Depois de relutantemente se desculpar com o terminal, ele finalmente responde e diz para eles prosseguirem. Justo quando estão prestes a entrar, notam caçadores de fantasmas se aproximando. Sem hesitar, Lily e Vivian entram em ação, fazendo caras aterrorizantes e barulhos estranhos para espantá-los. Assim que os caçadores de fantasmas fogem, Lily levanta facilmente a grande pedra que bloqueava a entrada da igreja e a joga de lado como se não pesasse nada. Dentro, Lily comenta que sente o cheiro de outros humanos além de Ren. Logo encontram pegadas, e Ren conclui que alguém já passou por ali. Ao removerem, encontram uma polia escondida embaixo. Lily puxa, revelando um caminho para o subterrâneo. Nesse momento, o terminal finalmente se torna útil. Ren fica aliviado e animado por adicionar outro inquilino. Porém, Vivian continua apreensiva, já que Nangong desapareceu sem deixar vestígios. Isso imediatamente o irrita, e ele responde, lembrando que não é uma lanterna, mesmo que ajude com direções. Logo depois, entram em uma sala grande de armazenamento. Usando um feitiço de papel, ele consegue movê-la. Ao se espremer, quase é esmagado, mas consegue sobreviver por pura sorte. De volta aos túneis, Ren e as garotas fazem uma pausa. Isso imediatamente chama a atenção deles, e eles começam a torcer para que seja o novo inquilino. Continuam pelo caminho vazio, esperando algo acontecer. Para não serem notadas, Vivian usa suas habilidades de vampira para esconder sua presença. Ela sugere se aproximar para observá-lo, mas Ren não vê sentido. Os 3 se aproximam e de repente o assustam, fazendo Angus entrar em pânico. Com medo, ele confessa que inventou as histórias de fantasmas para atrair turistas. Enquanto o disfarce de Vivian começa a desaparecer, Ren diz a Angus para correr, e ele não hesita em aproveitar a chance. Depois que ele sai, Lily nota escritos estranhos nas paredes. Então ele pede a Vivian para traduzir em vez de ficar olhando. Vivian lê a mensagem em voz alta, explicando que o lugar é para selar o mal. Vivian concorda, sugerindo que o senhor do castelo provavelmente era um caçador de demônios que viveu entre humanos. Curiosa, Vivian toca na parede. Uma armadilha se ativa instantaneamente, e flechas começam a disparar de todas as direções. Ren rapidamente usa seu escudo rígido para bloquear os ataques. Enquanto isso, Nangong ainda se espreme por passagens estreitas, tentando encontrar seu caminho. Em um momento, um rato passa por ele e ele quase se queima. Mas antes que possam relaxar, uma enorme rocha rola em direção a eles, estilo Indiana Jones. Eles rapidamente se pressionam contra a parede para não serem esmagados. Ren e Vivienne não têm escolha a não ser persegui-la, mas então o chão se abre de repente, fazendo-a cair. Sem hesitar, Vivienne se transforma e mergulha. Como Vivian,
ele toca nas runas, ativando a armadilha de flechas, que disparam contra ele. Vivian coloca Lily no chão em segurança, mas logo depois, Ren cai em cima delas. Enquanto se recuperam, olham ao redor e percebem que caíram em uma sala cheia de tesouros. Lily e Vivian ficam animadas e vão correr para lá, mas Ren as para, pedindo para pensarem antes de agir. Ao olharem, percebem que o tesouro era apenas uma ilusão. Vivian conclui que a névoa que passaram deve ter lançado um feitiço de alucinação poderoso, mas acham estranho que Ren não tenha sido afetado, o que levanta mais perguntas. Eles continuam avançando pelo calabouço, se perguntando até onde vai. Ren já se sente inquieto e espera que possam encontrar o inquilino logo para que possam sair. Vivian comenta que tudo naquele lugar parece errado, e com base nas runas, suspeita que o alvo pode estar selado em algum lugar no calabouço. De repente, as paredes começam a se fechar, tentando esmagá-los. Vivian e Lily tentam usar seus poderes, mas as runas suprimem suas habilidades. As duas começam a entrar em pânico, mas Ren se mantém calmo e insiste que deve haver uma saída. Agindo por instinto, ele empurra as paredes tentando segurá-las. Para surpresa deles, as paredes param de se mover e as garotas recuperam seus poderes. Ren imediatamente diz para saírem antes que algo mais aconteça. Mais tarde, Ren e as garotas param para descansar novamente, mas de repente, cavaleiros armados surgem do chão e começam a persegui-los sem parar. Lily e Vivian reagem, conseguindo empurrar os cavaleiros por enquanto. Mesmo assim, Vivian avisa que isso ainda não acabou, pois não enfrentaram a força principal. Ao examinar a espada de um dos cavaleiros, ela nota marcas que apontam para algo chamado Pedra Mágica. Ela percebe que os fantasmas não estão apenas vagando, mas estão guardando algo. Ren não entende, então Vivian explica que pedras mágicas podem ser usadas para invocar demônios. Nesse caso, os fantasmas estão protegendo o selo. Lily sugere destruir a pedra, mas Vivian diz que não será fácil. Ren tenta se manter calmo, dizendo que ficarão bem desde que não mexam com isso, mas Vivian o alerta que um demônio poderoso pode encontrar uma forma de se libertar. Ren sugere que fiquem longe dela, mas quando olham para cima, percebem que a pedra está bem acima deles. Vivian diz para não entrarem em pânico, explicando que é seguro desde que nada interfira. Nesse exato momento, Nangong atinge uma parede do outro lado usando seu poder, e o impacto faz uma das correntes que seguram a pedra se romper. Imediatamente, um grande número de cavaleiros aparece cercando o trio. No instante, Ren e os outros se veem presos, enfrentando uma horda de cavaleiros mortos-vivos prontos para atacar. No entanto, quando os cavaleiros estão prestes a se aproximar, a linha de frente é atingida por uma chuva de flechas. Quem as dispara é Nangong, que confiantemente diz ao grupo para deixar os cavaleiros mortos-vivos com um cara como ele. Ele tenta parecer legal ao voar em direção à pedra, mas logo perde o equilíbrio e cai, perdendo um dente. Por um momento, o grupo se preocupa com ele, mas rapidamente lembram que ainda estão cercados. Surpreendentemente, Nangong age como um caçador de demônios e joga um pó especial que os imobiliza ao contato. Uma luz vermelha dispara para cima, e logo depois, uma destruição massiva se segue. Da pedra quebrada, uma figura aterrorizante coberta de chamas emerge. Durante o caos, Nangong bate a cabeça e desmaia. De repente, a figura flamejante se move e agarra Ren e Nangong. Sem dizer uma palavra, ela voa com eles. As garotas rapidamente os perseguem. E quando finalmente para, Vivian a desafia, perguntando como pode se mover mais rápido que ela, mesmo sem asas. Em resposta, o ser flamejante solta Ren no ar, fazendo-o entrar em pânico antes de Vivian correr até ele e dizer para não ter medo. Ela afirma com confiança que demônios e vampiros são quase iguais em força, então libera sua própria aura avassaladora, fazendo uma presença como a de uma lua vermelha se formar no céu. Justo quando Vivian está prestes a atacar, o ser flamejante de repente fala, perguntando a Ren se ele é o proprietário. Todos congelam em choque, e nesse momento, Terminal finalmente se manifesta, anunciando que a missão está completa e que a entidade à sua frente é o novo inquilino. O ser flamejante se apresenta como Zack e cumprimenta Ren alegremente. Vivian suspeita de um erro, mas Terminal confirma ao detectar uma forte assinatura de energia de Zack. O ser então agarra Nangong e diz que foi ele quem o despertou. Ele gira Nangong como um brinquedo, antes de jogá-lo longe. Zack então pergunta a Ren se há um contrato que ele precisa assinar para se vincular oficialmente a ele. Vivian imediatamente se opõe, mas Terminal confirma que a missão é especificamente para formar um contrato com Zack.
Com todos de acordo, Hen lembra Zack sobre os cavaleiros mortos-vivos ainda presentes no castelo. Zack diz calmamente que não é um problema e dispara casualmente um único raio de energia do dedo, reduzindo todo o castelo a pó. Todos ficam atônitos com o poder imenso, incluindo o Terminal, que começa a elogiar Zack. Vivian ainda permanece suspeita, mas no momento em que Zack a elogia, ela começa a duvidar de suas dúvidas. Logo depois, eles ouvem passos se aproximando, e Hen sugere que Zack assuma uma forma humana. Zack concorda, mas sua forma humana ainda parece intimidante. Mais tarde, Ren informa Raven sobre o novo inquilino e reclama que Zack é muito imprudente e resolve tudo com poder bruto. Durante uma conversa, Zack revela que chegou ao planeta há apenas um mês. Ele também explica que não estava selado na Pedra Mágica e que na verdade era um portal. Ainda mais surpreendente, Zack se revela um chefe demoníaco de seu mundo. Ele foi derrotado de forma humilhante em uma guerra e quase morreu, mas foi salvo por um examinador durante o processo. Por causa disso, ele acabou aqui. Raven diz a Hen para cuidar bem de Zack, já que ele é o primeiro excluído oficialmente acolhido pelo examinador sênior. Então Hen segue suas instruções e se certifica de que Zack está acomodado na casa. Surpreendentemente, Zack se dá bem com as garotas sem muito problema. Mais tarde, enquanto limpa a casa, Vivian descobre uma placa de metal, a mesma que Ren viu uma vez na Dimensão dos Sonhos e achou que havia perdido. Junto com ela também encontra uma nota que Hen diz ter descoberto naquele mesmo espaço dos sonhos anos atrás. Isso lembra do líder Alfa-Lobo, viciado e vazio, e ele espera silenciosamente que ele esteja bem. Vivian então aponta que pode haver uma conexão entre Hen e o espaço dos sonhos, sugerindo que ele deve ter entrado nele por uma razão quando era mais jovem. Para surpresa deles, tanto a placa de metal quanto a nota contêm a mesma mensagem, que se traduz em fonte de poder, desperte novamente e abra o portal. Antes que possam investigar mais, Hen recebe uma ligação informando que Zack foi preso. Sem hesitar, ele deixa tudo e corre para a delegacia para soltá-lo. Alguns dias depois, Hen vai ao escritório espacial após Raven chamá-lo. No caminho, ele vê uma garota tocando violão e fica impressionado com a alma que ela coloca em seu canto. Quando a garota o vê, ela sorri brilhantemente para ele, e Ren sorri de volta. Mas quando ele quer dar a ela algum dinheiro, esse cara quebrado percebe que esqueceu a carteira. O Terminal o repreende por ser um idiota imprudente que não conseguiu nem dar uma moeda para ela, mas Ren só pode se afastar envergonhado. Enquanto isso, a garota o observa enquanto ele se afasta, comentando o quanto ele é um cara pobre. Quando Ren chega ao espaço, Raven bate na mesa de frustração. Ela explica que um novo inquilino deve chegar, mas algo bizarro aconteceu e eles foram enviados para outro universo, então Ren precisa trazê-los de volta. Ren reclama de ter que sair de novo, logo depois de voltar da Inglaterra, mas Raven grita com ele, dizendo que não tem escolha, pois é seu trabalho. Como o planeta-alvo é quase todo oceano, Raven já arranjou um especialista para ajudá-lo. Nesse momento, o especialista entra, e é a mesma garota que ele viu cantando, mas ela olha para Ren com desprezo, chamando-o de um vagabundo quebrado. Raven fica feliz por eles se conhecerem, e diz que a garota será a nova inquilina de Ren, o que os choca. Mais tarde, Ren traz a garota Wu Yuwei para casa, e a apresenta aos outros, que a recebem calorosamente como parte do circo. Wu Yuwei revela que é filha de uma sereia, uma raça antiga entre os excluídos. Quando Ren expressa confusão, Vivian explica que as sereias vivem no mar e raramente são vistas por humanos. No entanto, a raça delas é surpreendentemente só de fêmeas, e elas se reproduzem através de rituais secretos com tesouras estranhas como centro, então a recebem com um jantar caseiro feito por Vivian e discussões entre as duas garotas, que a divertem. Após a pequena festa de boas-vindas, Ren informa sobre a próxima missão e que só pode levar 2 inquilinos além de Wu Yuwei. Tanto Vivian quanto Lily querem ir, mas quando Ren revela que vão para o espaço, Vivian hesita. Enquanto isso, Zack diz que tem experiência com naves, então Ren o escolhe primeiro. Então, Lily faz birra e implora para ser incluída, querendo ir ao espaço, mas quando uma dor de estômago a atinge, ela é forçada a ficar de fora. Naquela noite, enquanto todos dormem, Wu Yuwei encontra Ren pegando uma bebida na geladeira e provoca ele por ter dificuldade em dormir por causa da próxima missão. Wu Yuwei pergunta que tipo de equipe Ren e os outros são, e ele fica surpreso que Raven não contou nada a ela. Então ele decide mentir e diz que são Rangers espaciais especiais. Ren pergunta a Wu Yuwei por que ela viajou o ano todo, mas ela se recusa a dizer e apenas afirma que é um segredo. Na manhã seguinte, Ren, Wu Yuwei e Zack estão na varanda. O terminal ativa as coordenadas, e em um flash, eles são transportados. Logo chegam à estação Kuiper, onde um guia gentil os cumprimenta. O terminal informa Ren que o guia é na verdade um alienígena, o que o surpreende,
pois esperava que os alienígenas fossem estranhos. O guia explica que o ambiente foi ajustado para se parecer com a Terra. Ren pergunta por que a estação parece vazia, e ela explica que é principalmente um hub de transporte, então as pessoas não ficam muito tempo. O guia diz que o levará à sua área de atracação, e menciona que a tripulação pode parecer mais com os alienígenas que ele imaginou. Quando chegam, Ren fica maravilhado porque os alienígenas parecem exatamente como ele esperava. No entanto, o terminal rapidamente o puxa em direção à nave para que não se atrasem, explicando que primeiro usarão uma nave civil antes de transferir para outra mais tarde. Então, um holograma aparece mostrando o capitão da nave. Ele anuncia que estão prestes a viajar uma distância de cerca de 200 milhões anos-luz. Ren pergunta quanto tempo levará, e o capitão se gaba de suas habilidades, acrescentando que a nave é muito rápida. Ele afirma que chegarão ao destino em menos de 24 horas. Depois de se gabar, ele liga a nave e parte. De volta à Terra, Vivian e Lily continuam sua rivalidade habitual. Durante a viagem, tudo vai bem até que o capitão avista outra nave e decide correr contra ela por orgulho. Ren tenta lembrá-lo de que precisam trocar de naves logo, mas o capitão o ignora. Ren considera pular para outra nave sozinho, mas o terminal o avisa que seria perigoso se perderem o ponto de transferência. O terminal os guia até a saída, mas encontram a escotilha trancada. Zack intervém e, usando sua força junto com sua forma demoníaca, consegue abri-la. Eles lançam sua pequena nave, com Zack pulando logo em seguida. A nave se dirige ao destino, mas ao entrar na atmosfera, perde sua hélice. Ele cai no oceano. Enquanto Ren acha que vai morrer, Wu Yuwei se transforma em sereia e o salva, e a última coisa que ele vê é uma mulher peixe linda. Quando Ren finalmente abre os olhos, está de volta na mesma cabine. O terminal aparece e diz para ele não se preocupar, explicando que Wu Yuwei o salvou e já avisou os outros. Ren fica surpreso que o terminal funcione em 2 reinos, e ele diz que é fácil fazer isso. De repente, Ren ouve uma luta do lado de fora, e ao olhar, vê os lobos defendendo seu território contra bestas vermelhas. Quando Ren vê que os lobos estão perdendo, ele pula e os ajuda com um escudo. Mas, apesar da ajuda, o lobo alfa se sente insultado e está pronto para atacá-lo. Ele menciona a falsa promessa de trazer um dentista, mas Ren garante que vai trazer um. Depois de ver como Ren os ajudou, ele decide acreditar nesse macaco sem pelos. Então Ren tira a placa de metal que o teletransportou e pergunta se o lobo sabe o que é. O lobo alfa reconhece a escrita e diz que é uma escrita antiga. Ren fica surpreso ao ver que o lobo sabe disso, e o lobo explica que um humano lhe ensinou que era usado em rituais e bênçãos. Ren pergunta para que mais as línguas são usadas, mas, enquanto o lobo explica a história, Ren é puxado de volta ao mundo real. Ren fica irritado por ter sido acordado, e Zack diz que tiveram que usar um choque elétrico. O terminal informa que escaneou o planeta, e conclui que o inquilino pode estar em um de 2 lugares. Depois de ouvir isso, a equipe vai verificar. De volta à Terra, Vivian cozinha como sempre, colocando alho no prato, apesar de ser vampira. Mas, em vez de afetá-la, o alho atinge Lily com força, a nocauteia, e faz com que ela desmaie, forçando Vivian a segurá-la. Enquanto isso, Ren e a equipe chegam ao local da queda da nave do inquilino. Ren fica chocado com o quanto de dano a queda causou e diz que teria sido manchete por meses se tivesse acontecido na Terra. Zack vai verificar a nave e força a porta, mas não encontra ninguém dentro. Insatisfeito, ele destrói a nave inteira para ter certeza de que o inquilino não está escondido. Depois de não encontrar nada, o terminal finalmente fala e explica que a seção que encontraram não é a área de carga. Ren fica atordoado e pergunta por que o inquilino estaria na seção de carga. O terminal diz que não sabe, mas menciona que a área de carga é a parte mais forte da nave, aumentando as chances de sobrevivência. Ouvindo isso, Ren sugere que verifiquem o outro local da queda, que fica no oceano. Sem hesitar, Wu Yue mergulha no mar para investigar os destroços, que estão a 5.000 metros de profundidade. Antes de pular, ela joga suas roupas para Ren guardar, quase manchando suas calças de branco e gosmento. O terminal sugere que Ren a siga, já que ele é o examinador e precisa estar presente. E antes que ele possa reagir, Zack o agarra e o joga na água. Wu Yue o pega antes que ele se afogue, e Ren percebe que pode respirar debaixo d'água graças ao poder dela. Wu Yue explica que está controlando a água ao redor deles, permitindo que ele respire e suporte a pressão, deixando Ren impressionado com o quão poderosos são os excluídos. De repente, um grande tubarão aparece e avança em direção a eles. Sentindo perigo, Wu Yue se transforma em uma forma de polvo aterrorizante, assustando o peixe e fazendo-o nadar para longe. Ren fica chocado e Wu Yue explica que pode se transformar em quase qualquer coisa. Logo depois, eles localizam a seção de carga da nave.
E após o terminal escanear a carga, ele relata que o exterior está danificado, mas o interior parece intacto. Para examinar, Wu Yuwei cria um espaço seco ao redor da carga usando seus poderes. Ren entra facilmente, mas quando Wu Yuwei tenta, ela escorrega por causa de seu corpo inferior de peixe. Ren pergunta por que ela não se transforma de volta em humana, e ela lembra que deixou suas roupas para trás, significando que sua parte de peixe será materializada. Então o terminal abre o container, mas Ren fica desapontado ao ver que não há ninguém dentro. Ren sugere contatar Raven para pedir ajuda. Enquanto falam com ela, Wu Yuwei encontra uma caixa menor cheia de itens de bebê. Ren diz a Raven que não consegue encontrar o inquilino, mas ela insiste que isso é impossível e pede para ver dentro. Quando ele mostra, ela aponta que Wu Yuwei já está segurando o inquilino, e o ovo com que Wu Yuwei está brincando é, na verdade, o inquilino. O ovo escorrega de repente e quase causa um desastre, mas não quebra. Raven então diz a Ren para encontrá-la em uma grande área de terra em 1 hora para discutir o próximo passo. Depois de Ren e Wu Yu, voltamos à Terra e nos reunimos com Zack. Juntos, eles esperam por Raven. Ela logo chega em um grande navio, mas sua aterrissagem dramática acaba enterrando-os na areia. Ela então os convida casualmente a bordo como se nada tivesse acontecido. Ren rapidamente esquece tudo quando descobre que o navio pertence a ele, e fica completamente impressionado, nunca esperando um presente assim. Quando pergunta o nome, Raven diz que se chama Tartaruga Híbrida, o que Ren acha tanto bobo quanto legal. Raven então revela que o ovo que recuperaram pertence a uma sereia, a última de sua espécie após a destruição de seu mundo. Ela acrescenta que a sereia tem semelhanças com Wu Yuwei, que é uma sirene. Quando estão prontos para partir, Ren deixa o terminal cuidar do lançamento do navio, já que não sabe como operá-lo. Depois, o grupo volta para casa, e ao entrarem, são recebidos com a casa destruída de cima a baixo. Eles então veem Vivian tentando desesperadamente segurar Lily, e quando perguntam o que aconteceu, Vivian afirma que Lily ficou fora de controle. De repente, Lily se solta das cordas e salta em direção a Ren, mas seu escudo o salva. Quando ela ataca novamente, Zack rapidamente a segura. Vivian então explica como Lily perdeu a consciência durante o jantar e de repente se transformou em um cachorro raivoso. Ren sugere que levem Lily até Raven. E enquanto eles esperam que Raven possa ajudar, o terminal os avisa que Lily não pode ser teleportada por estar instável. Ao ouvir isso, Zack toma uma atitude e, usando molho de soja, desenha um círculo mágico e teleporta todos para a estação espacial. Assim que chegam, Raven diz para não atrapalharem seu almoço, mas Lily agarra a perna de Raven como se fosse comida. No entanto, Raven mostra que não se importa, e com suas habilidades, ela segura a cabeça de Lily e olha o que está na mente dela. Lá, Lily revela que vê a grande lua vermelha e pessoas nela que derretem no mar. Isso faz Lily atacar, mas Raven facilmente a nocauteia para dormir. Então Raven explica que Lily está passando por um processo evolutivo onde ganhará novas habilidades e ficará mais forte. No entanto, antes que ela possa alcançar esse nível, precisa se transformar completamente em um lobo. Raven diz que algo deve ter desencadeado isso recentemente, e Ren percebe que provavelmente foi a lua escarlate que Vivian criou no castelo antes. Com isso, Raven diz a Ren para levar Lily ao centro de aprimoramento para estabilizá-la. E enquanto se afastam, ela pergunta a Zack e Wu Yuwei se a vida está melhor com Ren, ao que eles respondem que está infinitamente melhor. Algumas horas depois, Lily acorda no centro e pede desculpas por causar problemas. Ela e Vivian começam a discutir novamente, mas Ren diz a Lily para se acalmar, dizendo que Vivian foi quem ficou ao seu lado o tempo todo, o que Vivian se recusa a reconhecer. Então Ren manda a excluída de volta para casa para descansar, enquanto ele relata o que aconteceu para Raven. Quando ele a encontra, ela diz a Ren que ele precisa escrever um relatório sobre os novos inquilinos que ele tem agora. Isso o faz se arrepender de tudo, já que não esperava que esse tipo de trabalho se sentisse como um emprego normal, mas ela o avisa que se não o fizer, não será pago e ficará quebrado, o que o assusta. Ela então pergunta se ele está gostando de sua nova vida com os outros, e ele diz que sim. Mas então, Raven também o lembra que Lily ainda não está totalmente estável, e seu lado lobo está apenas suprimido e voltará. Então ele precisa estar preparado para isso. Ela suspeita que será na próxima lua cheia. E quando ela verifica, vê que será no dia seguinte, então diz a Ren para lidar com isso sozinho porque ela estará ocupada. Quando ele tenta se esquivar da tarefa, ela o lembra que ele tem se saído muito bem no que faz, então espera que ele entregue mais uma vez. Mais tarde, em casa, Ren encontra Vivian preparando uma poção especial para Lily que parece uma enorme sujeira do Hulk. Quando uma gota cai no chão e queima como ácido, Ren começa a pensar que é veneno em vez de uma poção. No entanto, Ren confia na poção de Vivian e pede que ela termine antes de irem para a viagem de acampamento. Então, Ren e os outros acampam nas montanhas para se preparar para a lua cheia.
Os excluídos ficam intrigados com esse conceito de acampamento, e Ren os assegura que estão seguros para fazer qualquer coisa nas montanhas sem medo de serem pegos. À medida que a noite escurece, alguns jogam, enquanto Lily continua comendo sem parar. Vivian pede para ela se apressar e se transformar, mas Lily diz que não está afim. Vivian insiste, pois todos já estão cansados de lidar com ela antes, e eventualmente, todos adormecem enquanto Lily fica acordada. Momentos depois, Lily observa a lua e lentamente se transforma. Quando ouvem seu uivo, correm para fora e a veem em sua forma feroz. Vivian avisa Ren que Lily não está no controle. Zack rapidamente cria uma barreira e diz a todos para ficarem dentro. Como esperado, Lily enlouquece e ataca, mas a barreira a segura. Após uma forte rajada de vento, a transformação termina. Para a surpresa deles, ela se transforma em um enorme husky siberiano, em vez de um lobo. Ren se aproxima lentamente, e Vivian o avisa novamente, mas Lily não ataca. Todos relaxam por um momento, e Vivian tenta dar a ela os comprimidos que preparou para acalmá-la. Mas isso só piora as coisas. Lily perde o controle novamente, e Vivian percebe que errou a fórmula. Lily corre em direção à cidade, e o grupo a persegue. Ren tem um plano e diz a Zack para detê-la com sua força, mas falha imediatamente. Vivian tenta novamente usando seus morcegos para segurar Lily, enquanto Ren tenta acalmá-la, mas isso também falha. Justo quando as coisas estão prestes a piorar, eles ouvem uma voz suave atrás deles, que se revela ser Wu Yuwei. Usando sua voz e poderes, Wu Yuwei consegue acalmar Lily. Ren então a acaricia suavemente até que ela adormeça. Lily logo volta à sua forma humana, e Vivian rapidamente a cobre com morcegos. Quando voltam para casa, Ren deita Lily na cama para descansar. De repente, um homem de óculos aparece e nocauteia Ren por trás. Logo depois, Lily acorda em um lugar que parece um armazém, e fica confusa porque não se lembra de a casa de Ren ser um lugar tão sujo. Ela tenta sair, mas uma barreira na porta a empurra de volta. Nesse momento, dois homens entram e dizem que são seus parentes. Lily fica confusa, e eles afirmam que ela foi enfeitiçada por um vampiro e precisa da ajuda deles. Lily argumenta que Ren e os outros são gentis, mas eles a ignoram. Ela tenta forçar a saída, mas eles a nocauteiam. Enquanto estão prestes a sair, um dos morcegos de Vivian é avistado, fazendo-os perceber que foram expostos. Enquanto isso, Ren acorda e diz aos outros que Lily foi sequestrada. Vivian tenta usar seu morcego para obter informações, mas algo bloqueia a conexão. O terminal entra em ação e escaneia o morcego que voltou. Ele analisa os dados e os ajuda a descobrir que Lily está sendo mantida em uma área industrial. Ren rapidamente forma uma equipe para resgatá-la. Ele diz a Wu Yuwei e Zack para se juntarem enquanto ele vai com Vivian. Ao mesmo tempo, os sequestradores reforçam seu esconderijo para manter intrusos afastados. Logo, Vivian rastreia o armazém usando seus morcegos. Um tenta entrar, mas é derrubado por uma barreira. Vivian examina e percebe que é um tipo forte de magia que já viu antes. Ela diz a Ren que precisam encontrar outra maneira de entrar. Enquanto isso, Zack e Wu Yuwei descobrem o que parece ser uma área de trabalho nas proximidades. Zack arromba a porta e encontra um grupo de homens jogando casualmente, e Wu Yuwei diz calmamente a Zack que não devem atacar, pois os homens parecem inofensivos. Do lado de fora, Vivian lembra Ren que ele pode conseguir passar pela barreira como antes, já que sua habilidade pode anular magia. Eles testam, e quando Ren toca a barreira, parte dela se transforma em pó. Então Vivian levanta Ren, planejando levá-lo a uma entrada superior, mas de repente são atacados por um dos sequestradores, Yuan, que estava esperando. Yuan acusa Ren e seu grupo de sequestrar Lily, mesmo sendo ele o responsável. Ele se transforma em um lobisomem e começa a atacá-los com magia, forçando-os a desviar constantemente. Vivian coloca Ren em um lugar que parece seguro, mas logo se torna perigoso quando Yuan avança novamente. Ela diz a Ren que vai lidar com Yuan e pede que ele encontre Lily, mas Yuan se recusa a deixá-los ir. Assim, Vivian carrega Ren até o topo de uma torre enquanto luta contra Yuan. Enquanto isso, Zack e Wu Yuwei ainda estão lidando com os homens no porão. Enquanto a luta continua, Vivian acerta um golpe forte em Yuan, que percebe pelo poder dela que ela é a temida vampira conhecida como a Condessa da Lua Carmesim. Depois de lutar por um tempo, Ren finalmente entra no prédio. No entanto, o irmão de Yuan aparece de repente atrás dele e quase corta sua cabeça se não fosse pelo escudo que o salvou a tempo. Ren corre rapidamente pelo prédio tentando escapar, mas o terminal diz para ele parar de correr e enfrentar o lobisomem. Ren argumenta que não pode lutar contra alguém tão forte, mas o terminal lembra que ele passou pelo processo de aprimoramento e agora tem força semelhante. Quando Ren duvida de sua própria força, o lobisomem o agarra e o joga, mas ele sobrevive. Ren tenta se esconder, mas o terminal avisa que o lobisomem pode rastreá-lo pelo cheiro. Como esperado, o lobo o encontra novamente. Ren mal escapa e então usa a cabeça, ligando os sprinklers para lavar seu cheiro.
Ele se arrasta pelos dutos para escapar e finalmente encontra Lily. Lily fica animada quando Ren diz que estão indo para casa, mas a fuga é bloqueada novamente pelo lobisomem. Nesse momento, Yuan colide com o prédio após ser jogado por Vivian. Ele avisa seu irmão para não lutar contra ela, revelando sua identidade como a Condessa da Lua Carmesim. Enquanto as coisas estão prestes a piorar, Ren intervém e diz a todos para se acalmarem. Ele explica que ambas as garotas não são suas inquilinas, e quando os lobos percebem que ele está dizendo a verdade, eles recuam. Eles acham difícil acreditar que podem fazer amizade com vampiros, mas escolhem acreditar. Nesse momento, enquanto tudo está se acalmando, caçadores de demônios chegam de repente e cercam o prédio. Os dois lobos avançam, prontos para lutar, mas são atingidos pelos caçadores de demônios. Enquanto são atingidos, Ren bloqueia os ataques com seu escudo. Ele diz a todos para correrem, e enquanto eles escapam, ele fica para trás para chamar a atenção, dando tempo para Vivian e Lily saírem. Ren então usa a luz brilhante do terminal para cegar os caçadores, permitindo que ele e os dois lobos escapem também. Mesmo assim, os caçadores se recusam a desistir e continuam a persegui-los. Ren e os lobos acham que foram longe o suficiente, mas os caçadores aparecem novamente, tão persistentes. Ren logo enfrenta uma caçadora de demônios de cabelo vermelho que fica impressionada com suas habilidades. Ela se recusa a acreditar que ele é apenas um humano normal, já que humanos não deveriam ter tal poder. Enquanto a luta continua, Ren começa a se acostumar a se mover como um super-humano. Ele eventualmente ganha a vantagem, a persegue e a nocauteia. Uma vez que ela está no chão, ele a deixa para ajudar os outros. Enquanto isso, Yu Huan e seu irmão lutam com afinco, mas acabam sendo superados. De repente, Yu Huan é esfaqueado com uma lâmina de prata e começa a se transformar em pedra. Seu irmão observa impotente enquanto as coisas pioram, mas Ren chega a tempo. Lily se junta a ele e avisa que Yu Huan está em estado crítico. Ela diz a Ren que tem uma ideia e usa seu novo poder adquirido com sua evolução. Uma forte tempestade de vento se forma, dando-lhes uma chance de escapar com Yuan. Eles se retiram para a floresta, onde Wu Yuwei e Zack logo se reúnem com eles. Wu Yuwei verifica Yue Wan e diz que pode curá-lo usando sua magia. Ela explica que é semelhante à magia da água e começa cercando-o em uma esfera de água. Enquanto ela trabalha, o irmão de Yue Wan agradece e promete explicar tudo. Ele revela que miraram em Lily por causa de uma profecia ligada às sereias. Segundo ela, um tempo virá em que os excluídos recuperarão sua força, enquanto os caçadores de demônios enfraquecerão. Por causa disso, muitos excluídos estão reunindo seu povo. Por isso tentaram levar Lily. Ele pede desculpas pelo que aconteceu antes, admitindo que achou que Vivian tinha enganado ela. Não muito depois, Wu Yue termina de curar Yuan. Justo quando estão prestes a relaxar, os caçadores de demônios atacam novamente. Zack poderia facilmente derrotar o líder deles, mas sugere conversar. Quando o líder recusa, Zack mostra um vislumbre de seu verdadeiro poder, assustando-o. O líder tenta fugir, mas Zack se teleporta e o puxa de volta, avisando para não os perseguir novamente. Depois de lidar com ele, Yuan e seu irmão se preparam para sair. Lily pergunta mais sobre a profecia, e eles dizem que ouviram de uma sereia que veio à costa. Enquanto os lobisomens saem, a caçadora de cabelo vermelho reaparece de repente e coloca uma faca no pescoço de Wu Yue, exigindo que seu chefe seja libertado. A situação fica tensa, mas antes que tudo piore, Nangong aparece e diz para ela soltar Wu Yue porque ele precisa levá-la. A caçadora de cabelo vermelho concorda em soltar Wu Yue em troca de seu chefe. No entanto, assim que entram na floresta, caem em uma armadilha e seus gritos ecoam pela área. Acontece que Wu Yue e Nangong se conhecem, e Wu Yue agradece por sua ajuda, mas depois o chuta para a floresta. Em uma reviravolta chocante, Wu Yue é na verdade a irmã de Nangong, revelando a verdade que ele mencionou antes e deixando todo o grupo completamente atordoado, pois nunca esperavam isso. Mais tarde, quando o grupo volta para casa, Wu Yue e Nangong começam a discutir como irmãos. Vivian então explica que todas as sereias são femininas, e a razão pela qual Nangong tem um pênis é porque seu pai era um caçador de demônios, enquanto sua mãe era uma sereia, o que significa que seu pai gosta de pescar. Quando Vivian pergunta sobre os pais deles, os irmãos revelam que desapareceram de repente um dia. Enquanto todos continuam conversando e se divertindo, Lily descobre que se transformou em um husky em vez de um lobo durante sua evolução, e começa a chorar. Não muito depois, Yuan e seu irmão chegam em casa. Uma briga quase começa entre eles e Nangong, mas Zack a interrompe com sua força habitual. Assim que as coisas se acalmam, Ren explica que Nangong é um aliado de confiança, mesmo sendo apenas um caçador de demônios meio período.
De repente, o irmão de Yuan saca uma barra de ouro, e Vivian imediatamente perde o foco porque ama dinheiro. Do nada, as luzes se apagam. Ren pega o terminal para usar como lanterna e eles começam a verificar ao redor. No final, eles percebem que nada os atacou, e a energia está fora apenas porque o proprietário quebrado esqueceu de pagar a conta de luz. Todos começam a falar sobre dinheiro, mas nenhum deles realmente tem algum. Ren se cansa de tudo isso e vai para seu quarto dormir. Depois que ele sai, Lily diz aos outros que deveriam ajudar Ren a pagar as contas. Na manhã seguinte, Ren acorda em uma casa vazia. Enquanto isso, Lily tenta trabalhar em uma loja de filhotes, mas as coisas não estão indo bem. O resto do grupo também está lutando para ganhar dinheiro. Ren decide ir ao escritório de Raven para pegar um empréstimo, e Raven concorda em ajudar, dizendo que está indo bem. Ren então pergunta se há uma ligação entre o Espaço dos Sonhos e os excluídos, e ela diz que a maioria dos excluídos vem de lá. Mais tarde, como nenhuma de suas tentativas de conseguir empregos foi bem sucedida, os inquilinos decidem ir em uma caça ao tesouro. Ren continua fazendo perguntas a Raven, tentando encontrar uma maneira de parar o conflito entre excluídos e caçadores de demônios. Depois de um longo dia, Ren volta para casa e se surpreende ao ver as luzes acesas. Os outros o recebem calorosamente e dizem que conseguiram ganhar o suficiente para pagar as contas. Então, todos se sentam juntos para comer, e do lado de fora, os lobisomens os observam, percebendo que são como uma grande família, antes dos dois irmãos caninos decidirem ir embora. Ren descobre depois que Nangong também foi trabalhar, mas os outros garantem que apesar de ser um caçador de demônios, ele os ajudará quando necessário. Ren então fala sobre a dimensão dos sonhos, de onde todos vieram, e curioso, cada um deles insiste em ir junto com ele, começando uma nova aventura que continuará em uma segunda temporada que nunca virá. Se você assistiu esse resumo de anime até o final, comente aqui embaixo Papa Proprietário. E se você ama resumos de anime assim, assista a este vídeo.